Olá, seja bem-vindo, aqui professora Cláudia Redim e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da Lei Complementar que institui a Guarda Municipal de Canoas a partir do artigo 26, que vai se voltar à constituição da ouvidoria. A ouvidoria ela vai ser um órgão de controle externo. E que, além de fazer o controle externo, terá caráter permanente, o que envolve dizer que o órgão não poderá ser suprimido por ocasião, por exemplo, de trocas de gestão, e além de ser permanente, deverá ser eficaz. Dentro desse controle externo, a ouvidoria ela vai preservar alguns princípios, dentre eles legalidade, moralidade, impessoalidade, imparcialidade e razoabilidade, finalidade, publicidade e eficiência. Quero destacar bastante essa característica de ser um órgão permanente e dizer que a gente pode identificar aqui os princípios lançados lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. O famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A unidade da ouvidoria estará vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública de Canoas e atuará com independência e imparcialidade. O ouvidor ele será nomeado pelo prefeito por lista tríplice encaminhada pelo Conselho da Ouvidoria, e o artigo 29 vai nos trazer as competências previstas em lei para a ouvidoria. Vamos a elas. Receber e dar o devido encaminhamento a denúncias, reclamações, críticas, elogios, representações e notícias sobre ações irregulares, omissões ou atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, indecorosos, antiéticos ou que violem os direitos humanos individuais ou coletivos atribuíveis aos integrantes da Guarda Municipal de Canoas ou decorrentes dos serviços de segurança pública do município, ou seja, a atribuição de dar encaminhamento de notícia de fato em tese irregular. É isso. Articular-se com a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Canoas, com a Corregedoria da Guarda e com os demais
órgãos e instituições municipais para a recepção e apuração de fatos vinculados aos agentes e aos serviços de segurança municipal, ou seja, uma articulação com outros órgãos para qualificar o recebimento destas notícias de fato em tese irregulares. Articular-se, vejam, essa articulação se dará na esfera municipal, mas o próximo inciso prevê inclusive essa articulação com outros órgãos de outros entes federativos. Articular-se com órgãos competentes dos demais entes da federação para o recebimento e o envio de denúncias sobre ações irregulares, omissões ou atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, indecorosos, antiéticos ou que violem os direitos humanos individuais ou coletivos atribuíveis aos integrantes das forças de segurança destes ou decorrentes de seus serviços de segurança pública. Encaminhar sugestões sobre o funcionamento dos serviços da Guarda Municipal de Canoas e os demais programas de segurança pública da cidade, auxiliar no estudo, planejamento e desenvolvimento de políticas públicas de segurança e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. Examinar, olha que inciso importante, examinar diretamente armas e equipamentos empregados nas ações de segurança com vistas à identificação de situação relacionada às atividades da ouvidoria. Recomendar aos órgãos da administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas praticadas por servidor público pertencente ao quadro da Guarda Municipal de Canoas, ou seja, um poder inclusive de realizar recomendações aos órgãos competentes, elaborar recomendações sobre funcionamento dos serviços e demais programas de segurança pública da cidade. O ouvidor poderá manter o sigilo, deve manter o sigilo sobre os denunciantes, as denúncias e as reclamações, providenciando, inclusive, quando se evidenciar necessário, a proteção aos denunciantes e esse sigilo ele só será excepcionalizado quando se mostrar necessário, quando ele for capaz de causar prejuízo às pessoas em investigações. Do contrário, a regra geral é a manutenção do sigilo sobre os denunciantes, denúncias e reclamações. Vamos aos integrantes da Guarda Municipal de Canoas. Integram a Guarda, portanto, os ocupantes de cargos e ocupações da Guarda e da Guarda Municipal, com atribuições que são definidas nas respectivas leis de criação dos cargos e ressalvada a autorização especial do chefe do executivo, ou seja, o prefeito, os guardas municipais, eles só poderão exercer outros cargos junto ao gabinete do prefeito ou cargos do primeiro escalão, como, por exemplo, o próprio cargo de secretário de segurança municipal, porque é vedado aos guardas municipais o exercício de funções de confiança fora da Secretaria de Segurança Pública de Canoas, vedada inclusive a cedência destes servidores para outros órgãos e entes da federação que não sejam relacionados a duas áreas: justiça
ou segurança. E aí nós entramos em artigos muito importantes que vão nos direcionando para a questão do regime disciplinar, ou seja, a responsabilidade administrativa desses servidores por descumprimento de seus deveres institucionais. Além dos deveres e proibições previstos no Estatuto dos Servidores Municipais de Canoas, os integrantes da Guarda Municipal de Canoas submetem-se às condutas definidas nesta lei, podendo, por regulamento próprio, ser estabelecido o Código de Conduta Ética dos Servidores da Guarda. São condutas a serem observadas pelos servidores. Vamos lá. Tratar com respeito, cortesia e atenção os usuários do serviço público, os demais servidores e agentes públicos. Vejam que lá no início da lei complementar, a gente falou em segurança cidadã e numa aproximação, numa articulação com a própria população, com a própria comunidade. Logo, deveres de respeito, cortesia e atenção aos usuários é pressuposto para a atuação da guarda nestes termos. Ser assíduo e pontual no serviço, manter sigilosos os assuntos de sua atividade profissional, esse dever de discrição, até porque vai envolver preservação da vida, preservação de integridade física, prática de crime, de ato infracional, de infração administrativa. Logo, deve sim ser discreto, porque vai envolver a vida de outras pessoas e de atos graves. Observar as normas legais e regulamentos vinculado ao princípio da legalidade, executar as ações de acordo com os protocolos operacionais, e vimos a preocupação na lei complementar de estabelecer parametrização, protocolos de atuação, inclusive afirmando ser dever do servidor participar de treinamentos e de formação contínua, participar efetivamente dos treinamentos, capacitações e qualificações, do uso diferenciado da força, que vimos que é um assunto extremamente sensível e que poderá gerar responsabilidade, e demais atividades de qualificação de segurança pública, fornecer, quando requerido e autorizado por lei, informações precisas e corretas, levar ao conhecimento da autoridade as irregularidades, ilegalidades, omissão ou abuso de poder de que tenha conhecimento, indicando, quando possível, elementos de prova para efeito de apuração em processo apropriado. Usar e manter o uniforme limpo, em condições adequadas, completo, bem como prezar pelo asseio pessoal. E aí quero chamar a sua atenção, voltando lá no início da aula, quando eu resgatei alguns elementos da lei federal, a lei federal das guardas, o Estatuto das Guardas, caráter civil e não militar, uniforme e não farda. Cuida esse ponto quando diz aqui o uniforme. O examinador pode fazer uma baita confusão na hora da prova inserindo, em vez de uniforme, farda, e incluir aí o detalhe da militarização da instituição, levando à incorreção da questão. Então, cuida com essa palavrinha, uniforme, que lá pela lei federal deverá ser preferencialmente azul. O uso de identificação no uniforme é obrigatório e imprescindível em todas as situações. Não poderão ser usados no uniforme insígnias, títulos distintivos de condecorações, executar prontamente as ordens legais, assegurado o direito de esclarecimento por escrito, quando não em situações de emergência.
Olha que interessante o parágrafo único. Quando o servidor se deparar com ato ou ordem superior contrário aos princípios e deveres previstos nesta lei, não está obrigado a cumpri-la, devendo fundamentar seu ato por escrito na primeira oportunidade possível. Em síntese, não sou obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal e, nesse caso, o parágrafo único me exige apenas a formalização por escrito desta justificativa. Importante esse quadro porque ele esquematiza a sistemática do regime disciplinar previsto pela lei complementar. Nós teremos três espécies de infração: leves, médias e graves, que serão tipificadas pela lei complementar a partir de condutas. A leve poderá ser penalizada com advertência ou repreensão, está prevista lá no 37.1. A média, suspensão ou multa, 37.2. E a grave com demissão ou destituição de função pública, prevista pelo 37.3. Sugiro você transpor esse quadro esquemático para o seu material para ser utilizado como material de revisão em véspera ou próximo da prova. Que é exatamente o que o 34 vai nos dizer. As infrações disciplinares serão, então, previstas conforme a sua natureza, em leves, médias e graves, e as penalidades previstas nesta lei são as definidas no Estatuto dos Servidores Municipais, na seguinte relação quanto à natureza: advertência e repreensão, se tratar de natureza leve, suspensão ou multa média, demissão ou destituição da função pública grave. Isso aqui é muito importante, isso aqui é a individualização, que eu tinha colocado antes no quadro, individualização da penalidade. Como é que a autoridade vai individualizar? Vai considerar natureza, gravidade, dano, circunstâncias agravantes, atenuantes e antecedentes funcionais. Isso é individualização da penalidade. E vai, no ato, indicar fundamento e causa legal. É isso aí. Individualização considera natureza, gravidade, danos, atenuantes, agravantes, antecedentes. Deve ser fundamentada. Necessariamente, fundamento legal mais causa.
mas é individualização. É isso que diz os parágrafos 2º e 3º. O processo disciplinar e a competência para instauração e para a aplicação de penalidades e prazos prescricionais são os definidos no Estatuto dos Servidores Municipais. O 36 é importantíssimo. Primeiro, vai tratar da suspensão temporária, ou seja, o afastamento do servidor em situações em que envolvam o uso de arma de fogo ou falta de natureza tipificada como grave. Nestes casos, o secretário municipal poderá afastar o servidor por 90 dias ou até o término do PAD. E aí eu preciso perguntar, isso tem caráter retributivo, tem caráter punitivo? Olha o que o parágrafo único vai nos dizer. Não caracteriza penalidade. Então vamos esquematizar. Quando eu estiver diante de ocorrências natureza grave, ou que envolvam o uso de arma de fogo, eu poderei ter o afastamento. E aí, olha quantos elementos o examinador pode te questionar. Primeiro, quem é a autoridade competente para determinar o afastamento? O secretário municipal de Segurança Pública de Canoas. Este afastamento poderá se dar por 90 dias ou até o término do PAD. E não constitui penalidade. Não é punição. Ok? Natureza grave, uso de arma de fogo, 90 dias ou término do PAD. Artigo importantíssimo para a tua prova. Encerramos aqui mais um bloco de estudo. Eu desejo a você um ótimo prosseguimento dos seus estudos em casa.